Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Uma ótima terça-feira para nós. Mais um dia, né? Uma noite, né, de repouso, um dia abençoado. Senhor, para nós estarmos de pé, refletindo nossa vida. Muitos correndo a paz atrás do pão de cada dia, né? Trabalho. Eu gostava, sempre trabalhava, cansativo. O serviço é muito cansativo, mas eu gostava. Não foi fácil ficar parado, mesmo com os problemas que eu tinha na época, de cirurgia e recuperação, não foi fácil. Acordar às 3 horas da manhã e lembrar que não podia sair da cama. Eu fiquei 4 meses sem sair da cama. Sem poder levantar, só levantava, punha no banheiro, banhava, depois trazia para a cama. Foi 4 meses. Depois comecei a andar devagarzinho. Depois outra cirurgia, mais 4 meses em cima da cama. E aí eu não pude mais andar, cadeira de roda. Não posso, até hoje eu não acostumo. Às 3 horas da manhã eu penso em fazer o que hoje? Ainda bem que eu tenho vocês, meus amigos. Tem o Zap também, onde eu posso estar orando para as pessoas, conversando com as pessoas. Mas ainda não me adaptei. 21 anos, eu não adaptei ficar parado. Mas tudo isso é a vontade de Deus, não é o desígnio, não é a vontade de Deus, que Deus não quer ver ninguém desse jeito na cama. Mas muitas vezes a nossa escolha nos leva a fazer isso, acontece conosco, né? Eu assim, muitas pessoas da segunda cirurgia, que foi para tirar a dor do corpo, ficou igual ao pior, aliás, ficou melhor pior. Quando eu tinha a dor que eu tinha nos braços, no ombro, era bom, mas quando eu andava com a muleta, ela parava. Aí depois do dia estava normal. Aí para tirar essa dor, eles fizeram uma cirurgia que a dor não tirou. Agora de jeito nenhum não anda. Exercício, ando com andador, muito lento, mas ando. Mas depois a pessoa põe em pé e andar comigo. E a dor continua, só que agora são 24 horas. O médico diz que foi a cirurgia, eu não posso falar que foi, eu não sei. Não entendo medicina, mas para a glória de Deus, Ele me deu. Vocês, meus amigos, para a gente estar com essa coisa todo dia, mas sinto falta da correria do dia a dia, do trabalho. Quando eu levantava às 3 horas da manhã, eu ia para o trabalho e não tinha horário de parar. Era cansativo era, mas era gratificante. Meu dia de folga, sempre tinha alguma coisa para fazer. E a gente tem que se adaptar a tudo e até hoje eu não acostumei. Quando você pede uma pessoa uma coisa, pode ter. Se tem com urgência, a pessoa não entende. Mas ela tem os seus afazeres na hora dela também. Mas Deus está no controle de tudo. Vamos lá para mais um vídeo. Pai, obrigado por mais um dia, Pai. Pela noite de repouso, pelo alimento, pelo frio, pelo calor. Obrigado por ser Deus Santo, nos perdoar pecador. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões. Por obra, pensamento e ignorância. Que o filho que eu posso fazer que agradou o Senhor, perdoa-me, Pai. Perdoa da minha casa, perdoa minha parentela. Temos esquecido, Senhor, com nossas falhas, Pai. Fala conosco, Pai, hoje no livro do profeta Zacarias, capítulo 10, versículos 10 e 11. Fala também no livro segundo livro das Crônicas, capítulo 23. E para exaltação, para consolo, para educação, seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. Amém e amém. Irmão, o livro do profeta Zacarias, capítulo 10,
versículos 10 e 11, nos fala, é o próprio Deus falando pela boca do profeta. Porque eu vos farei voltar da terra do Egito, e os congregarei de Assíria, e torná-los-ei a terra de Efraim, de Gileade e do Líbano, e não se acharão lugar para eles. Aqui Deus falando que vai trazer o povo de Israel, vai juntar, né, que estão esparramados no Egito, estavam no Egito, foi derramado pelos assírios, e trazer a terra de Gileade. Gileade é a terra antes do Jordão, que ficou para Rubem, Manassés e a meia tribo de Efraim. E esparrarei pela terra da Traluzeia, a Gileade e do Líbano, e não se acharão lugar para eles. Uma multidão de gente, que a terra que eles conquistaram seria pequena para eles, não teria espaço. Essa terra que nós vivemos não tem espaço quando vocês colocam na posição de Deus para fazer a obra dele, para trabalhar com amor, com dedicação pela vida. Essa terra não tem espaço para você. Vamos lá. Eu era uma pessoa que tinha um pouco espaço. Eu trabalhava, ia para a igreja, vinha para casa. Ministrar era bem pouco, era só na minha igreja. Lá, uma vez ou outra, aparecia um convite. Muito difícil. Hoje não tem lugar da presença que eu não vou. Espaço que eu consegui é grande. Deus conseguiu para mim. Eu lembro de uma profecia que uma certa irmã falou que eu ia andar por muitos países. Não andei muito, mas tem alguns que eu tenho entrado através da rede social. No Instagram, então, está entrando mais países. Então, é promessa de Deus, não tem espaço para você que quer fazer a vontade, ou ser um representante de Deus aqui na terra, não tem espaço para você. Deus abre esse mundo para você entrar. No versículo 11. E ele passará o mar com angústia e verá as ondas do mar. E todas as profundezas do rio se secarão. Então será debilitada a soberba do Assírio, do alto que retirará os impedimentos. A honra é dada a você. Os altos do auxílio do Egito, os lugares grandes do Egito, retira da tua frente. Os grandes desse mundo se retira da tua frente, que Deus tira. Ele quer que você cresça, ele quer que você faça a vontade dele. Mas é necessário, irmão, nós nos dispormos e andar em obediência. Não estou falando que eu sou obediente, muitas vezes eu erro, eu sou um pecador, mas estou falando que é necessário nós consertar a minha vida, para que nós vamos encher esse espaço que Deus nos deu. Não encher, mas alcançar. É necessário ter amor às almas, ter amor às pessoas, ter amor a Deus. E Ele não vai deixar lugar que você não possa entrar. Promessa do Senhor. Ninguém pode te manter cativo. Talvez tudo que aconteceu comigo, eu trabalhava no cativeiro. Era ali todo dia, tem que estar no trabalho. Deus me libertou hoje. Eu não era alcançado. Talvez, se eu acordasse, entender o que é amado, e começasse a usar redes sociais, talvez eu teria alcançado mais espaço. Continuar no meu trabalho. Mas Deus tira tudo que te impede de andar. Ele não quer te machucar. Ele quer te curar, te ferir. Essa é a mensagem do profeta Zacarias, capítulo 10, versículo 10 e 11.
Segundo livro das Crônicas, capítulo 3. Joiada, sacerdote, unge a Joás como rei de Judá. Porém, no 7º ano de Joiadas, se esforçou tomou consigo em aliança o chefe de centenas Arias, filho de Jeró, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, e Manassés, filho de Adarias, e Elisafate, filho de Zic. Estes deram Judá e ajuntaram os levitas de toda a cidade de Judá e os cabeças dos pais de Israel, e vieram para Jerusalém. E toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. Quando lhe disse: Eis que o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Esta é a coisa que haveis de fazer: uma terça parte de vós, sacerdote levita, que entra no sábado será formada de porteiros, e uma terça parte estará na casa do rei, outra terça parte à porta do fundamento, e todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém, ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes levitas que ministram, eles entrarão, porque santos são. Mas todo o povo guardará o preceito do Senhor. A ordem do Senhor é que entrasse somente os levitas, sacerdotes, todos levitas, na casa do Senhor. Os outros deveriam de fora. Então agora, Joiada, mas os sacerdotes, consertando aquilo que estavam fazendo errado, para que Deus viesse novamente, ter misericórdia do povo de Israel que estava passando angústia, tinha perdido o rei. Agora o sacerdote também chama os homens valentes, os homens de guerra, para estar ao lado do rei, mas nenhum entrar no átrio, ou seja, na tenda, na casa do Senhor, onde estava o santo dos santos, para que não viesse a ira do Senhor sobre ele, somente o sacerdote entraria. Muitas vezes, irmão, nós não... Eu vejo hoje, as igrejas não têm reverência. Eu lembro, muitos anos atrás, eu jogava bola, eu ainda não tinha entregado minha vida a Jesus. Eu via, passando na igreja católica, eu tenho que falar a verdade. E eu tinha vontade de fazer alguma coisa, e eu passava ali observando. De repente eu vi um senhor, ele devia ter seus 30 e poucos anos, ficava ali tocando, ensinando para os jovens, e eu ficava ali olhando, e eu queria estar ali para ajudar também, fazer igual aquele jovem. Eu já não era tão jovem, mas tinha ali pessoas de mais idade. Eu tinha 30 e poucos anos também. Mas de repente eu comecei a questionar, está errado. Ele estava ali junto ao altar, tocando seu violão, conversando com cigarro. Casa de Deus era lugar de reverência. Eu vi os jovens cheios daqueles enfeites, né? Cheios de tatuagem, cheios de brincos, não todos, mas naquele tempo era raro ainda. Mas já tinha alguns jovens cheios de... Um deles na época antes jogava bola comigo. Eu vi o jeito que ele estava ali. Talvez ele deixou de jogar bola para ele estar ali naquele lugar. Mas não estava com reverência. Agora vamos lá para a questão evangélica. Eu vejo a igreja que nós congregamos, é que eu congrego, não sei não. Pessoas de qualquer jeito subindo no púlpito. Teve uma época que eu pedi ao pastor, eu não quero ficar mais no púlpito. Eu não me sentia ali preparado para estar ali. Eu discutia por causa da minha deficiência, eu discutia com minha esposa, com meus filhos. Às vezes eu via que eu falava na rede social, fazia brincadeira com as pessoas. Eles enviavam vídeo, eu aceitava. Mas daquele jeito, arrumando um jeito,
e tirar aquela vida a pessoa daquele vida, né? Aceitava, curtia. Então eu estava incentivando. A intenção era uma, mas ninguém sabia minha intenção. Por isso eu pedi muitos amigos. Quando era verdadeiramente, eu falei para aquelas pessoas a minha intenção saíram. Então eu estava errado. A gente tem que começar com a verdade. Esse aparelho meu, eu tenho ele para falar do Senhor. Mas eu estava usando também. Eu fui chamado a atenção 2 vezes. Um rapaz que congregou na outra igreja, não nessa agora. Ele era um casal de jovens e eu creio que foi ele. Ele chamou minha atenção, você está curtindo isso? Você estava a falar, logo você não esperava isso de você. Agora imagina. Tem poucos anos, tem uns 4 ou 5 anos. Outra vez me enviaram um vídeo e um obreiro dessa igreja que eu congrego mandou mensagem. Irmão, apague seu histórico, enviaram um vídeo para você aí. E não convém. Eu não sabia o que era, porque acabava de chegar da igreja. Aí eu digo, meu filho, vê lá o que é. Ele foi lá, é isso aqui, meu pai. Apaga. É coisa que eu não sei como é que apareceu aqui. Então, diante disso tudo, eu achei que eu não estava preparado. Pessoas, eu ia aceitando o que eu ia falar, mas devagarzinho foi entrando. Eu perdi essas pessoas, muitas dessas pessoas, quando eu passei a falar a verdade. Então a gente tem que ser verdadeiro, tem que dar quem conhece. Hoje eu mudei. Não somente por isso, mas eu via também que as pessoas dirigentes da igreja, a obra do Senhor, daquela igreja não estava como quando começou. Tinha mudado, tinha saído daquilo que, quando eu conheci, que foi determinado, aonde eu ali, gostei, minha esposa, minha família gostou daquela igreja, mas mudou. Então eu juntei tudo isso e achei que não era para me estar ali. Hoje eu faço parte da nave da igreja. Deus sabe a tristeza. Eu erro, irmão. Não sou melhor que ninguém. Eu vejo pessoas que dizem pastor, não está preparado para subir naquele púlpito. Obreiros que não estão preparados para subir. Eu não posso consertar o mundo. Mas eu tento, através da Bíblia, levar até o pastor, mas não é eu que faço, é Deus. A palavra do Senhor diz, não é por força nem violência, mas pelo meu Espírito. Então agora a minha oração é para que Deus vai, que o Espírito dele faça a vontade dele naquele lugar. Eu falo da minha porque é lá que eu estou, eu não visito. Mas é que todos aqueles que estão, mas vai chegar um dia mesmo, que Deus vai consertar o altar dele. Não vai ficar grande que não vai cair. E se houver um pequeno está sendo humilhado, Deus vai exaltá-lo. No versículo 16 até o 21, o pacto que Joiada fez, o pacto que o sacerdote faz. Joiada fez aliança entre si e o povo e o rei, para ser ele o povo do Senhor. Depois todo o povo entrou na casa de Baal e a derribou e quebraram aos seus altares, as suas imagens, e mataram sacerdotes de Baal. Mataram diante dos altares. E Joiada ordenou aos oficiais da casa do Senhor, debaixo das mãos dos sacerdotes, os levitas, a quem Davi se designara a casa do Senhor para oferecer o holocausto ao Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, conforme a instrução de Davi. Depois por ter as portas da casa do Senhor, para que não entrasse, né, ninguém imundo em coisa alguma. Essa é a coisa que eu falei. Eu sinto que como eu falei, eu não estava preparado, eu tinha as minhas defeitos, as minhas falhas. E eu vejo pessoas ali que estão subindo no altar e estão imundas. Eu vejo erro
não posso consertar. No final do ano passado eu ia sair, mas eu vi o pastor sozinho, eu não pude sair. Não tinha uma pessoa para auxiliar. Mas eu vejo tudo esse erro e eu penso, se for da vontade do Senhor, Ele vai fechar. Porque eu vejo pessoas ali que não estão prontas, contaminando o altar do Senhor, estão envergonhando o nome do Senhor. Eu faço parte dele. Tenho tentado me consertar. E se voltar, porque achei que eu não estava suficiente puro para estar subindo aqui. Mas eu vejo que o povo está fazendo, não está fazendo caso. Estão escandalizando a obra do Senhor. Essa é a mensagem que eu tenho através do livro 2 Crônicas, capítulo 23. Vamos orar. Pai, estou aqui, Senhor, na tua presença, apresentando teu povo, a tua igreja, minha vida, minha família, meu ministério, Pai, nas tuas mãos. Pedindo ao Senhor, Pai, tenha misericórdia desse povo que tem contaminado a tua casa, Pai. Pai, tenha misericórdia de nós que temos falhado, temos pecado, não estamos sendo obedientes com a palavra do Senhor, Pai. Pai, nos salva, nos liberta liberta das coisas da graça do Senhor, Pai. Peço ao Senhor, Pai, pelos teus filhos, tuas filhas que estão a esta hora em oração comigo, que ouviu a tua palavra. Peço ao Senhor, Pai, supra a necessidade deles, Pai, em todas as áreas. Levanta para obreiros, capacita teus filhos, tuas filhas, para fazer a obra do Senhor, Pai. Restaura lá, restaura a família, Pai. Abre porta, essa causa que está na mão do juiz, Pai. Do advogado, Pai, Senhor, nosso juiz, nosso advogado, Pai. Resolve essa causa para o teu filho, para a tua filha. Pai, essa pessoa que está enferma, vai em cima de um leito. O Senhor médico dos médicos, Pai, o Senhor é a nossa cura, nosso Salvador, nosso Libertador, Pai. Cura essa vida, Pai, pela tua grandeza, pela tua misericórdia, Pai, que teu nome seja honrado, seja louvado, Pai. Abençoa teus filhos, tuas filhas, Pai, em nome de Jesus, amém. Irmãos, Jesus Cristo está voltando, Jesus está às portas, Jesus te ama, eu também te amo. Fica na paz de Jesus Cristo, um abraço, irmão, e voz. Até amanhã, se Deus assim quiser. Reflita, irmão, bem no que eu falei. E leia 2 Crônicas, capítulo 23. É pequeno. Mas não devemos ter preguiça de abrir a nossa Bíblia para ouvir o que Deus tem a falar conosco. Deus está pedindo conserto. Deus está pedindo mudança para a minha vida e para a tua. Abra, reflita cada capítulo da Bíblia. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Que Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Uma ótima terça-feira.